Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Avta Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê. Bem-vindos à nossa classe muito quente de Panchadasi. Nós estamos no terceiro capítulo. O Panchadasi literalmente significa 15 capítulos. Então, isso significa dizer que nós temos ainda muita estrada pela frente até que nós possamos concluir o Panchadasi. Os versos anteriores, nós estivemos seguindo a lógica que analisa uma discriminação muito sutil e muito bonita entre a consciência e o reflexo da consciência numa mente satívica que produz um estado que nós chamamos de Anandamaya Kosha, um estado de bem-aventurança, de felicidade, de paz, de tranquilidade, de amor incondicional, etc. Né? E nós vimos que existem tipos de Anandamaya Kosha diversos. Nós podemos experimentar o Anandamaya Kosha quando a nossa mente, através dos nossos esforços espirituais, ela se torna satívica. Naquele momento, a gente experimenta, a gente tem esse sentimento de ausência de limitação. É como se não existisse nenhum pensamento dizendo, tem alguma coisa faltando, você não está bem assim, você não é ok. Quando não tem nenhum daqueles vritis, daqueles pensamentos, nós nos sentimos livres de limitação, porque o que nos limitam são esses pensamentos que dizem que eu preciso de alguma coisa, eu preciso de evitar alguma coisa, tem alguma coisa faltando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu sou inadequado, eu sou insuficiente, eu sou incompleto, portanto, eu preciso me completar através de tantas coisas, tantas experiências, tantas pessoas. Então, existem esses momentos que são subprodutos resultantes dos nossos esforços espirituais, das nossas sadhanas. Então, nesses momentos, nós experimentamos essa famosa Anandamaya Kosha, né? Que nada mais é, em inglês, aquele estado de bem-aventurança, que em inglês a gente chama de bliss. Bliss é a palavra em inglês equivalente à palavra Ananda. Ananda é bliss, é aquela sensação de plenitude, de satisfação, sem nenhum objeto, sem nenhuma razão objetiva, entendeu? A sua mente simplesmente é livre. Né? Então, essa Anandamaya Kosha que nós observamos nas últimas classes, nós observamos para poder rejeitá-la ou para poder discriminá-la como o não ser. Né? Aí as pessoas do mundo espiritual dizem, mas você é louco, cara? A minha vida inteira eu estou correndo atrás desse Anandamaya Kosha, né? Que nada mais é do que a consciência, a existência refletida numa mente, né? Bem resolvida, uma mente satívica, uma mente pacificada, né? Através do sattva. Né? E agora você está dizendo que eu tenho que rejeitar e jogar fora essa condição, dizer que isso também é um não ser, né? Você está brincando comigo? Eu, né, que sou um praticante de yoga há 20, 30 anos, né? Então, esse é o problema dos Upanishads, essa é a dificuldade do Vedanta, entendeu? Porque o Vedanta é o fim da linha do ponto de vista espiritual, e naquele ponto a gente tem que
desapegar até mesmo desses estados, né, mais elevados, estados de sátiva, né, produzidos por sátiva, essas condições. E existem outros aspectos para essa Anandamaya Kosha. A gente obtém essa Anandamaya Kosha como um samsara também. A gente experimenta essa Anandamaya Kosha como um samsara através de quê? Através do sucesso. Toda vez que nós somos bem-sucedidos, e conseguimos obter o que a gente deseja, a nossa mente também se resolve e por um período curto de tempo nós experimentamos essa satisfação quase perfeita, que é um subproduto de uma mente livre de desejos, né, vinculantes, dizendo, não, vai, consegue isso, faz aquilo. Então, nós temos a possibilidade de experimentar esse Anandamaya Kosha também como sansaris. Através de quê? Através do corre-corre para ver e evitar objetos de experiências. Né? Esses objetos eu posso tentar correr para obter, correr para evitar, e desse modo eu experimento indiretamente, né? Muito indiretamente, porque eu me coloco dependente dos objetos, né? da minha possibilidade e talento de possuí-los, né? de obtê-los, etc. Mas nós vimos também que existe uma outra possibilidade de obter esse Anandamaya Kosha, que é aquela mais natural que existe, mas ainda assim é aquela que nos concede, que nos propicia o mínimo, ou se não nenhum valor espiritual, que é o Anandamaya Kosha que nós experimentamos através do sono profundo. No sono profundo, nós também experimentamos esse assim chamado Anandamaya Kosha, mas aquela experiência de plenitude não nos propicia a nossa capacidade intelectual, porque o intelecto é suspenso, né? E sem o intelecto eu não posso compreender aquele estado, né? E discriminar e observar uma coisa que uma grande maioria das pessoas no mundo espiritual se enganam a acreditar que seja o ser. Se eu tivesse o meu intelecto presente e eu pudesse intelectualmente, conscientemente, ainda assim, experimentar o sono profundo e ver que aquele estado, esse famoso estado chamado nulidade ou nada, é um objeto de experiência, portanto, não pode ser o que eu sou. Portanto, toda essa história de que o nada é a realidade, entendeu? Colapsa, porque eu observei que aquilo ali não passa de um objeto. Não? Mas nós não temos nem o intelecto para poder observar o nada e rejeitar o nada como um objeto experimentado pelo meu intelecto em seu estado consciente. Né? Então, nós temos esses aspectos diferentes daquilo que nós chamamos Anandamaya Kosha, e as análises que nós fizemos recentemente, elas serviram o propósito de rejeitar esses estados, essas condições, esses objetos de experiências como o ser que eu estou buscando. Como nós sabemos, quando nós chegamos ao Vedanta, nós não estamos buscando uma experiência. Né? A busca do Vedanta não é uma busca por uma experiência do ser, é a busca da compreensão de que eu sou o ser, que é completamente diferente. Essa história de participar desses grupos para experimentar o vazio, para experimentar a presença, experimentar o silêncio, tudo isso é espiritualidade primária, entendeu? De modo que nós possamos iniciar da onde nós nos encontramos. Eu iniciei desse modo, com as meditações do Rajneesh, que eram meditações ainda por cima, eram basicamente bioenergéticas, porque éramos quase todos, né, absolutamente não qualificados
para até mesmo a meditação. Então, nós precisamos iniciar da qualquer parte, né? Mas quando nós chegamos no Vedanta, nós sabemos que agora eu não estou buscando uma experiência, não estou buscando uma experiência que possa me completar. Eu estou buscando compreender as declarações dos Upanishads que determinam o fato de que eu, o Jiva, em minha natureza essencial, sou pleno, completo, ilimitado. Eu quero compreender essas declarações, eu quero compreender esses Mahavakyas até que eles se tornem um fato para mim, né? Então, nós vimos que todas essas experiências elas precisam ser rejeitadas porque nós não estamos aqui para rompermos a nossa identificação com o corpo físico, né? E depois trabalharmos na nossa identificação com o nosso corpo sutil, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos conceitos, as nossas ideias, as nossas convicções. Não, nós não estamos aqui para destruir essas identificações inferiores para depois me identificar solidamente com o corpo causal e todas essas experiências derivadas desse corpo causal. Todas essas experiências extremamente sutis, as assim chamadas experiências de bliss, Ananda Maya Kosha. Sasha, querida, eu aprecio que a sua câmera esteja aberta, mas eu preferiria se eu pudesse ver o seu rosto, porque o seu rosto está cortado. Tá linda hoje, tá linda, linda, linda. Todo dia. Porque eu tenho uma outra amiga da nossa idade, nós que temos idades mais avançadas, que ela não abre o microfone, eu não vou dizer o nome dela, não. Ela não abre o microfone porque ela acha que ela é feia. E eu sempre digo, linda, linda, você é linda. Eu chamo ela de Pralinda. Deixa para depois. Eu chamo ela de Pralinda. Eu digo que a velhice não é sinônimo de feiura, entendeu? As pessoas têm essa beleza interior, né, que brilha, né, através dos olhos do Jiva, né? Onde é que a gente está? Então, tudo isso para dizer que nós estivemos analisando essa experiência de Ananda Maya Kosha e rejeitando tudo isso como o não ser, que é uma sadhana muito ambiciosa, né? Muito extrema, muito radical. Vou dizer assim, você vai me fazer rejeitar até isso, né? Esse é o extremo, né, apresentado pelo Vedanta, pelos Upanishads. Você não é nada disso. E a gente vai compreender o porquê que a gente não é nada disso. E o porquê que permanecer identificado com Ananda Maya Kosha é uma prisão. É uma prisão agradável, né? É uma prisão gostosa, mas ainda assim é uma prisão. E nós queremos o quê? Nós queremos voar livremente da árvore do samsara. A gente não quer permanecer numa árvore maravilhosa, a gente não quer permanecer acorrentado com uma corrente de ouro, né? Ou numa prisão totalmente construída de paredes de ouro, etc. Não, nós queremos a liberdade, nós não queremos punha, nós queremos a liberdade. Então, o verso seguinte diz que, verso 12, é verdade que as coxas são experienciadas e na sua ausência não há experiência de objetos, mas considere o testemunho do nada. Isso aí já é a resposta. O verso anterior foi o objetor, né? O estudante fazendo uma pergunta, e a resposta do Vidyaranya Swami é verdade que as coxas, né, essas bainhas, esses invólucros, né, é verdade que as coxas,
elas são objetos de experiências. E na ausência delas, não há experiência de objetos, né? Mas considere um outro fator que você descontou, que você, né, you missed out, né? You discounted. Considere um outro fator. Qual é esse fator? É o testemunho das coxas. E os testemunhos do nada, uma vez que nós rejeitamos todas as coxas. Porque a preocupação do estudante era, se eu rejeito todas as coxas, eu acabo nesse universo de nada, de vacuidade, de nula, né? E isso é terrível, porque se eu não tenho nada, né, com o qual me associar e me definir, eu sinto que como a minha existência, né, a minha identidade desaparecesse. Porque agora eu estou rejeitando todas as minhas experiências relativas a cada uma dessas coxas, né? Portanto, esse barato do nada é uma coisa que me apavora, né? Aí o Vidyaranya diz, sim, tudo bem, na ausência das coxas e na ausência de todos os objetos referentes a cada uma dessas coxas, você esqueceu de considerar a presença, a ausência dos objetos, a ausência das coxas, mas ainda assim existe um fator presente. Você esqueceu de considerar a presença do testemunho do nada. O testemunho do nada é aquilo que a gente, muito comumente, né, como buscadores de moksha, buscadores da libertação, a gente esquece de descontar, de incluir na equação. A gente desconta, a gente esquece de incluir na equação, de considerar. Ok, por exemplo, a gente marca uma reunião. Isso aconteceu comigo uma vez em São Paulo. Muitos anos atrás, quando eu tinha chegado no Brasil, 5, 6, 7 anos atrás, nem lembro mais, e tinha uma amiga minha de São Paulo, Ubatuba, que estava muito interessada com do Vedanta no início, né? Tem sempre um período de lua de mel para todo mundo com Vedanta. Depois de um certo tempo, a maioria das pessoas vê assim, não, é muito trabalho, etc, etc. Mas naquele tempo, essa amiga minha era muito interessada e ela cismou de fazer um encontro comigo, uma noite, num lugar bacana em São Paulo, e ela alugou o espaço, etc. E começou a convidar todo mundo do network dela, da rede de relacionamentos dela. Então, nós chegamos lá, aí chegamos 15 minutos, meia hora, o pessoal me esperava, tudo é pronto, o palco está pronto, todas as poltronas estão prontas, era um lugar bacana, né? Foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, e depois nós tivemos que dizer, não tem ninguém, não chegou ninguém, não tem ninguém. Né? Literalmente, não veio ninguém, entendeu? Ela estava viajando, ela estava pensando, não, eu vendi bem a história, pelo menos 20, 15 pessoas. Ninguém, todo mundo que prometeu ir, não foi. Então, se eu vou num local e chego lá e digo assim, não tem ninguém, o que isso significa dizer? Significa dizer que eu... Hã? Se eu digo que não tem ninguém, eu acho que foi a Betânia que falou alguma coisa aí, mas o sinal dela está muito fraco. Se eu digo não tem ninguém, eu esqueci de quê? Eu esqueci de incluir que eu estou presente. Porque se eu não estiver presente, não haveria modo de estabelecer que não tem ninguém além de mim mesmo. Não existe ninguém, não tem ninguém além de mim mesmo. Então, eu só posso dizer não tem ninguém se eu estiver presente. Portanto, eu estou presente. Os outros estão ausentes. Então, eu sou o testemunho
da ausência de todas aquelas pessoas que disseram que vinham, mas não vieram. Né? Então, do mesmo modo, em cada uma de nossas experiências, a gente esquece de excluir esse fator que é essa consciência, existência, essa luz do iluminador que revela e conhece todos os objetos de experiência, ilumina, revela. Essa luz está sempre presente. É isso que o Vidyaranya quer dizer. Quando os koshas, é verdade que as koshas são experienciadas, e na ausência das koshas, quando a gente rejeita elas, todos os objetos desaparecem, mas você não esqueça de incluir a presença da testemunha do nada. Nós somos aquele princípio, existência, consciência, jamais não presente. Essa presença, essa luz, essa consciência é aquilo dentro do qual os objetos, os mais diversos objetos de experiência, através de todos esses níveis que nós chamamos de koshas ou shields, ou invólucros, elas só ocorrem devido à presença da nossa consciência. Portanto, nada não significa nada. Nada significa nada mais o testemunho do nada. Quando eu disse que a gente vai no lugar, não tem ninguém, a gente diz não tem ninguém, nós esquecemos de nos incluir. Isso me faz lembrar aquela metáfora famosa, clássica do Vedanta, daqueles 10 peregrinos que vão viajar. Vocês já ouviram essa história, todos vocês? Você já ouviu, Mário? Dos 10 homens? Não? Ok. Então, vou passar por ela rapidamente. Existem esses 10 homens, eles estão numa peregrinação espiritual, mas tinha chovido lá na Índia, aí o rio ficou meio alto, meio forte. Aí eles jogaram uma corda, colocaram um braço um no outro e foram atravessando o rio muito atentamente, muito cuidadosamente. O líder desse grupo era uma pessoa com espírito de liderança e um bom matemático também, entendeu? Então ele falou, ok, para mim tudo tem que ser muito bem definido. Antes de a gente cruzar o rio, ele foi lá, ele mediu a profundidade do rio, mediu a altura de cada uma das pessoas, tirou a média e falou assim, não, tudo bem, a média nossa é superior à média de profundidade do rio. Agora, quando chegou no outro lado, ele falou assim, agora eu vou fazer um outro cálculo matemático bem mais simples. Eu quero contar todos, para ter certeza que todos nós estamos presentes, que nós não perdemos nenhum dos nossos irmãos no rio, que o rio não levou ninguém. Aí, quando ele chegou lá, ele começou a contar, Mário, ele contou, e ele contava 9. Aí ele começou a suar, começou a ficar nervoso, aí ele contou de novo, 1, 2, 3, 4. De novo, ele chegou ao número 9. Aí o que ocorre? Ele começou a chorar, os outros começaram a chorar também, virou um drama, um drama emocional triste, muito triste. Eles perderam uma das pessoas, um dos seus colegas, amigos. Aí foi passando um sábio, um sage, sábio, viu a situação e falou assim, vou lá ver por que esses indivíduos estão sofrendo. Aí ele foi lá e perguntou, por que vocês estão sofrendo? Aí o líder falou assim, eu sou o líder aqui, eu vou explicar para você. Nós éramos 10, viemos aqui, tivemos que atravessar esse rio, devido à chuva o rio, ele subiu, ficou forte, e nós perdemos um dos nossos irmãos, por isso nós estamos muito tristes e chorando muito profundamente. Aí o sage, porque ele era um estudioso do Vedanta, imediatamente ele já conhecia essa problemática humana, essa problemática de descontar aquilo, entendeu? A partir do qual tudo pode ser contado, Aí ele falou, não se preocupem, eu irei produzir o 10º homem. E ele falou isso com uma autoridade tão
forte, com um carisma tão forte, que imediatamente as pessoas pararam de chorar. As pessoas se recomporam, falou assim, ok, não, acreditamos em você, a gente compreende, né? A sua convicção. Se você diz que você irá produzir o 10º homem, né? Então, imediatamente, isso produziu uma tranquilidade na mente dos peregrinos, né? Quando ele diz, eu vou produzir o 10º homem, isso é uma demonstração, não, uma ilustração das palavras dos Upanishads, entendeu? Eu vou produzir aquilo que você está buscando. Eu irei produzir, eu irei, né, revelar para você aquilo que você está buscando, né? Quando ele diz, porque quando nós chegamos no Vedanta e o Upanishad diz, eu vou revelar para você o que você está buscando, imediatamente nós somos convidados a relaxar e acreditar nessa tradição milenária, entendeu? Aí ele falou assim, todos vocês se coloquem em linha. Aí o líder, imediatamente, porque ele tinha uma vasana de ser o boss, de ser o chefe, tá mandando nos outros, falou assim, vocês aí, vamos colocar todo mundo na linha, você primeiro. Aí o sábio falou, não, você também, todos na linha, todos alinhados aqui, né? Aí o sábio foi e começou a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e deixou o 10 para o líder da gangue, entendeu? Do grupo. E falou assim, 10, você é o 10º homem. Você é aquilo. Você é o que você está buscando. Você é a luz que ilumina tudo, e que é autoluminosa e que jamais, que não necessita de nenhuma validação externa, porque você é auto-iluminosa, auto-evidente, auto-validante. Então, essa é a metáfora clássica do Vedanta, a metáfora do 10º homem, que é a base do statement, né? Você é aquilo, Tatvamasi, né? Tatvamasi, você é aquilo, você é o que você está buscando, você é o 10º homem, né? Você é aquilo que parece que está faltando. Arlinda, posso te fazer uma pergunta? Tenho uma dúvida. Sim. Se você diz que mesmo com a ausência de todos os coxas, continua sendo uma experiência, então como que a gente vai... Enquanto existe... E o Jiva, ele é sempre um experienciador, correto? Ele vai ser sempre um experienciador. Então, enquanto existe Jiva, a gente nunca vai chegar na libertação? Não, a libertação é a libertação para o Jiva. Você é nova no Vedanta, você parece ser uma pessoa muito genuinamente interessada, mas você tem que pacientemente seguir, né, esses ensinamentos até que você chegue a compreender, entendeu? Que aquilo que você é, embora não seja um objeto de experiência, embora não seja um objeto de conhecimento, pode ser conhecido, entendeu? Não como objeto de experiência. Você deve ser conhecido por aquilo que você é. Você não é um objeto. Existem somente duas categorias em Mitya, né? Objetos e o sujeito. Se você não é um objeto, se a sua mente não é um objeto, se o seu intelecto sutil não é um objeto, né? Mas ainda assim existe o objeto. Você, o intelecto, seu corpo, nada disso é o sujeito, tudo isso é o objeto. E você, em sua essência, não pode ser conhecida como objeto, né? Você já deve ter ouvido nós falarmos disso aqui, né?
você. Mas ainda assim, os Upanishads dizem que você pode ser conhecido. Você não pode ser conhecido objetivamente através dos pramanas. Pramanas são os meios de conhecimento, os 5 meios sensoriais. Você não pode ser conhecido através da mente, que integra essas recepções sensoriais, integra numa única experiência. Você não pode ser conhecido, conceptualizado através do intelecto, mas ainda assim você pode ser conhecido através de um outro pramana, através de um outro meio de conhecimento chamado Vedanta, chamado as escrituras do Vedanta. As escrituras do Vedanta são os meios através do qual nós podemos conhecer o ser. Mas como a gente pode conhecer o ser? Se o ser é auto-revelado, né, brilhando na mente de todos os jivas. A gente só pode conhecer o ser através da remoção de todas essas noções errôneas referentes a respeito daquilo que eu imagino seja um objeto de conhecimento. Entendeu? Nós não somos um objeto de conhecimento, nós somos o sujeito absoluto, nós somos o iluminador de todos os objetos. E o modo de nós conhecermos isso não é objetivando aquilo que nós somos, porque o que nós somos é aquilo além ou por trás, entendeu? Do nosso intelecto e sua capacidade de objetivar e conhecer. Tá? Então, uma outra analogia, nós temos a corrente elétrica, né? E nós temos as lâmpadas. Nós temos as lâmpadas. Então, a corrente elétrica é aquilo que permeia, né, que viaja através dos fios, né, e depois permeia o filamento da lâmpada. E aí o que produz na lâmpada? Ele produz luminosidade. Produz luminosidade. Então, como a gente pode ter certeza de que nós somos a eletricidade e não o filamento da luz? Esse é o ponto. Aquilo que a gente é a essência dessa luminosidade. Essa essência é esse fator extremamente sutil, invisível, abstrato, que quase ninguém sabe realmente o que é eletricidade. Entendeu? Como a gente pode saber isso? A gente só pode saber isso através dos efeitos, né, dessa corrente elétrica no filamento da lâmpada, né? Então, eu sei que eu existo como iluminador, a corrente que brilha no filamento da lâmpada, né? Uma vez que a corrente seja ligada, né? Seja permitida. Né? Então, do mesmo modo, aquilo que nós somos, ela não pode ser conhecido diretamente, objetivamente, porque nós somos o substrato, ou o princípio, a corrente de consciência que reflete no intelecto do jiva e permite ao jiva de conhecer objetivamente todos os objetos, experiências possíveis e imagináveis. Mas ainda assim, o jiva vai ter essa experiência, porque o jiva existindo, ele continua tendo essa experiência, não? Para mim, infunde um pouco a minha cabeça, mas tudo bem, vou continuar estudando. Sim. O jiva continua experimentando, o que você quer dizer? Depois ou antes de quê? O jiva Sim, enquanto ele existir, porque... Naturalmente. O jiva é o veículo de experiência e conhecimento. Entendeu? O jiva, a gente precisa da lâmpada para iluminar. Nós, precisamos da lâmpada para iluminar. Eu, corrente elétrica, sem uma lâmpada, eu não ilumino nada, não conheço nada. Eu preciso da lâmpada. Entendeu? Mas a lâmpada depende de mim para iluminar e revelar os objetos do seu meio ambiente. Eu não dependo da lâmpada. Eu não dependo de nenhuma lâmpada específica. Aqui nessa casa eu já troquei tantas lâmpadas, não sei por quê. Parece que eu estou no Brasil. No Brasil é que as lâmpadas vão pifando rapidamente. Entendeu? Eu não dependo, porque existem tantas lâmpadas à minha disposição.
Quando você compreende que você é a corrente elétrica, você relaxa a respeito das lâmpadas, entendeu? Porque você é aquele princípio, né, o qual todos os corpos causais, né, dependem para eles brilharem com ciência e iluminarem os seus campos de conhecimento, seus campos de experiência. Entendeu? Esse conhecimento é para o Jiva e liberta o Jiva da aflição, da temporalidade, da mortalidade, porque ele compreende que ele é o princípio eterno, chamado corrente elétrica, em analogia. Okay? Mas você tem que gradualmente, dar tempo ao tempo. Eu compreendi a sua sede por esse conhecimento, porque você está comparecendo, né, a todos os meus encontros, inclusive aqueles em inglês, né? Então, é bacana ver uma pessoa jovem como você, né, com essa sede de autoconhecimento. Mas você precisa de saber que, gradualmente, eu acho que não vai levar muito tempo para você, entendeu? As coisas vão ficando claras até que você vai compreender que você não é um objeto de conhecimento, mas você pode ser conhecido. E esse conhecimento somente é possível através da remoção das noções equivocadas que projetam você como objeto de conhecimento. Você não é um objeto de conhecimento. Você é o conhecedor de todos os objetos. Você é a luz que permite ao intelecto conhecer tudo. Você é a corrente elétrica que permite as lâmpadas de iluminarem e revelarem seus meios ambientes. Nada não significa nada. Significa o nada mais o testemunho do nada. Nada mais a consciência, né? A plenitude e bem-aventurança está sempre com ou sem as coxas e abainhas. A eletricidade está sempre presente, independentemente das lâmpadas, né, estarem queimadas, acesas ou desligadas. A eletricidade permanece, permeando toda essa casa, toda a cidade. Por quê? Porque é o princípio o qual está sempre presente. A plenitude e bem-aventurança está sempre presente, está presente com ou sem essas bainhas, porque é a natureza do ser. Em outras palavras, essa bem-aventurança, essa satisfação quase perfeita, ela é uma das naturezas do ser. O ser é bem definido por 3 palavras: Sat, Chit, Ananda. Sat, existência. Chit, consciência, conhecimento, testemunho. Ananta, aquilo livre de qualquer limitação, aquilo que existe sem nada além de si próprio, né? Aquilo que permeia tudo, sem nenhum limite, sem nenhuma fronteira, sem nenhum fim. Tá? Sat Chit Ananda, essa plenitude, essa bem-aventurança, ela está presente. Por quê? Em cada uma das nossas experiências, eu estava falando de experiência, Luciana, essa Nanta, essa plenitude, na verdade, ela está presente em todas as experiências. Por quê? Porque ela é a natureza do ser, é a nossa natureza essencial. Entendeu? Naturalmente, as nossas mentes, elas precisam estarem alinhadas com essa compreensão revelada, apresentada pelos Upanishads, de tal modo que nós possamos desfrutar de nossa bem-aventurança, nós possamos desfrutar da nossa ilimitação, entendeu? O 10º homem era presente ali, mas porque ele não havia esse conhecimento, ele não desfrutava da satisfação, da paz, do contentamento de ter atravessado o rio e estarem todos sãos e salvos. Né? Então, se nós não alinharmos nossas mentes, em outras palavras, se nós não cancelarmos toda essa ignorância que insiste em nos dizer
Eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou as minhas coxas, os 3 corpos, os 3 estados de consciência, os estados de consciências alterados, com a ayahuasca, com isso. Se eu continuo a me identificar com esses objetos, o que ocorreu? Eu não consigo desfrutar da minha natureza como Ananta. Mas a minha natureza é Satitananta, existência, consciência e nenhuma limitação. Então, a menos que eu me eduque, a menos que eu consiga compreender e assimilar esses conhecimentos declarados pelos Upanishads, e através dessa assimilação a todas as noções equivocadas a respeito da minha natureza, entendeu? Sejam canceladas, neutralizadas, eu permaneço, você permanece, todos permanecemos ainda em nossa natureza original como Ananta, sem nenhuma limitação, porque isso é um fato para todos nós, independentemente de alta ignorância ou alto conhecimento. Mas se a minha mente estiver possuída por alta ignorância, eu não tenho a possibilidade de apreciar e curtir, desfrutar de um fato que é a minha bem-aventurança. Portanto, essa minha aventurança é presente sempre, em todas as minhas experiências, desde que essa compreensão a respeito do fato de que eu sou a consciência, existência, livre de limitação, seja uma compreensão firme e sempre presente em minha mente, não sujeita ao esquecimento de novo e de novo. Entende? É a natureza do ser. E essa natureza do ser, a natureza de alguma coisa é aquela, a natureza de uma coisa é aquilo sem o qual aquilo não é aquilo. A natureza do fogo é a luz ou o calor. A gente jamais pode dizer assim, não, agora nós conseguimos, através da ciência, produzir um fogo frio. Não, é impossível. Porque se você remove o calor do fogo, o fogo já não é o fogo. Se a gente remove a doçura do açúcar, o açúcar já não é açúcar. A natureza de alguma coisa é alguma coisa que é sempre presente. Senão aquilo já não é mais aquilo. Portanto, a nossa natureza, não limitação, ela está sempre presente. Mas devido a Maya projeta todas essas noções dualísticas naquilo que nós somos, e nós imediatamente nos identificamos com aquilo que é limitado. Espaço, tempo, as nossas experiências dentro desse espaço-tempo, dessa dimensão espaço-tempo. Então, somente o conhecimento resolve esse problema, porque o 10º homem, ele jamais esteve ausente. A única solução era ele compreender. Você veja bem, o sábio, ele diz assim, eu irei produzir o 10º homem. Mas o sábio não produziu o 10º homem. Porque você não pode produzir alguma coisa que é presente. Se alguém chegar para você, se algum guru chegar para você e dizer assim, eu vou iluminar você, você simplesmente diz obrigado, mas não, bati na porta errada. Porque ninguém pode iluminar você. Porque você é a luz da consciência. É uma luz que é sempre, sempre brilhando. As pessoas não querem abrir mão da sua identificação com a entidade, com as suas experiências, essa entidade experienciadora, fazedora, desfrutadora, porque não sabem que já existem a parte dela, independentemente dela. As pessoas têm dificuldade de abandonar essa identificação com os coxas, com os 3 corpos, com a minha história de vida, a minha profissão, a minha condição, as minhas noções. A gente tem
Por quê? Porque nós nos identificamos com esses objetos, experiências, nos definimos através deles e a gente não se dá conta de que a minha existência é livre e independente de todos esses objetos de experiência. A gente não se dá conta, a gente começa a pensar que a minha existência depende de todos esses fatores porque eu estou vivendo uma condição de identificação errônea com os objetos. Portanto, é difícil abrir mão, a menos que a gente compreenda que eu não dependo dos objetos, eu sou livre e independente dos objetos, e a minha natureza, como consciência, existência e não limitação, é um fato inerente a mim, independente da minha construção corpo-mente e todas as experiências obtidas através desse complexo corpo-mente. O ser que nós somos experimenta a si mesmo, por si mesmo, com ajuda ou sem ajuda dos koshas, sem ajuda ou com a ajuda de experiências, de contato com objetos. O ser é já inteiro, pleno e completo e experiencia sua consciência e existência em não limitação, independentemente das experiências. Mas o que ocorre, mais uma vez, é que o jiva, ele sofre dessa sobreposição de ignorância que faz com que ele imagine que não, eu sou limitado, eu sou insuficiente, eu sou inadequado, né? Eu sou pequeno, eu preciso de mais, eu quero ser uma outra pessoa, eu quero ser famoso, eu quero isso, eu quero aquilo, etc. Então, essas noções equivocadas é aquilo que impede que nós possamos apreciar e desfrutar da nossa natureza como Sat Chit Ananda. Quando você entende isso, não está mais apegado à experiência em geral. Você não está mais preocupado com as experiências, eu quero essa experiência e não quero aquela, entendeu? Não fico mais fixado de, não, a experiência tem que ser só essas, em conformidade com meus gostos. Não, você compreendeu que você é aquilo que permeia todas as experiências, você é a essência das experiências. Você é aquilo que é presente, possibilitando, propiciando todas as lâmpadas, né, brilharem, independentemente da qualidade, da potência, da dimensão de cada lâmpada. Eu sou aquilo. Então, eu já não fico apegado a essa lâmpada, aquela lâmpada, esse sistema de iluminação, entendeu? Eu sou a essência de tudo isso. Do verso 13 em diante, o ser é apresentado na forma de Sakshi. Sakshi é o iluminador, esse poder da consciência, né? Em outras palavras, é a consciência, é o princípio que permite ao intelecto brilhar, né? E se tornar o iluminador do seu meio ambiente. O intelecto é aquilo que ilumina o seu meio ambiente. Através de quê? Através de Sakshi. Sakshi é a consciência. Ela brilha no intelecto, o intelecto ilumina o seu meio ambiente. Né? A consciência, ela necessita dos jivas, porque é através do corpo sutil dos jivas, do intelecto do jiva humano, que ela brilha e permite ao jiva humano, que é um jiva mais sofisticado, de experimentar, iluminar, né? Indiretamente iluminar, porque ele é o reflexo de Sakshi, é o reflexo da consciência original. No verso 13 em diante, o ser é apresentado na forma do iluminador, aquele que não pode ser objetivado, e aquele que objetifica tudo, ilumina tudo. Isso é para você, hein, Luciano? Do verso 13 em diante, o ser é apresentado na forma do iluminador. Tudo isso são analogias que nos ajudam a compreender a nossa natureza.
eu sou aquilo, eu sou a luz, né, que ilumina o intelecto do meu jiva, que por sua vez ilumina o seu campo de experiência. É sempre experienciado. Essa luz, esse Sakshi, é sempre experienciado, independentemente de nossas qualidades intelectuais, mentais. É sempre experienciado. Portanto, um esforço especial para experimentar esse Sakshi não é requerido. De novo, no mundo da yoga, é assim, não. Para mim experimentar o ser, eu preciso fazer um esforço. Eu preciso fazer, né, diversos tipos de sadhanas, algumas, né, austeridades, muitas vezes, dietas especiais, né, pilgrimages. Devo fazer tanta coisa. Né? Quando nós chegamos nos Upanishads, ele diz assim, você não precisa fazer nada, porque você é o princípio, né, que é a essência de qualquer experiência. E qualquer experiência é simplesmente você, é a sua presença que possibilita qualquer experiência, toda e qualquer experiência. Portanto, você não precisa de fazer um esforço para ficar preso a uma experiência sob a ilusão de que essa experiência é uma experiência do ser. Não. O ser é aquilo que permeia e possibilita toda e qualquer experiência. É por isso que o James Schwartz, ele muito genialmente, ele colocou, quando ele descreve a nossa natureza, ele coloca você é ilimitado, despreocupado, livre de preocupações, isso e aquilo. Aquele, em princípio, ele colocou a palavra ordinário. Ordinário, em inglês, é estranho, mas em português, mas em inglês significa aquela coisa mais comum, entendeu? Você é esse princípio comum, você não precisa, né, de ter experiências extraordinárias. A sua natureza é a coisa mais comum, porque é a natureza de tudo. Tudo, você permeia tudo, você é o substrato de tudo, você é o iluminador da mente dos jivas. Portanto, nós estamos sempre sendo experimentados, experienciados, não existe nenhum esforço pessoal. Isso é difícil para o pessoal do yoga. Yoga significa esforço para contatar o ser, para se unir ao ser. Né? Yoga é união, conexão. Eu preciso fazer um esforço, né? Mas não, aquele esforço que nós fazemos através do yoga é um esforço para obter um certo tipo de condição mental, condição espiritual, um certo tipo de experiência, mais paz, mais relaxamento, mais tranquilidade. Mas aquilo é um objeto de experiência. A gente precisa de fazer esforço. Os esforços espirituais, eles são absolutamente necessários. Mas quando a gente chega ao Vedanta, a gente compreende que nenhum esforço irá produzir o autoconhecimento. Mas ainda assim a gente diz, os esforços são necessários. Então, se os esforços não podem produzir o 10º homem, por que os esforços não podem produzir o 10º homem? Porque o 10º homem já era ali. Mas um esforço de estudo de matemática ou de filosofia pode me ajudar a me incluir na equação, de modo que eu compreenda que o 10º homem era sempre presente. Nenhum esforço, nenhuma sadhana de ação, seja ela física, verbal ou mental, irá produzir o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento só é possível através da compreensão de que você é esse princípio inteiro, cheio, completo, sempre presente em toda e qualquer experiência comum, ordinária, sem vergonha. Os objetos são experienciados por um processo que envolve esforço, mas a consciência não requer esforço entre sujeito e objeto. A consciência não precisa. Quando você reconhece
claramente, firmemente quem você é, você já não tenta mais de controlar a sua experiência. Isso é um fato. Entendeu? A menos que você tenha uma vassana enorme por yoga, aí você vai continuar com o seu programa, porque é a sua natureza aparente. Mas aquela ideia de que eu preciso tentar controlar a minha experiência, porque eu tenho uma afinidade por esse tipo de experiência, e eu quero só esse tipo de experiência, isso acaba quando você compreende o que você é, entendeu? Porque você compreende que você não é nenhum objeto de experiência, que é irrelevante, é futilidade tentar, né, congelar uma experiência de modo a mantê-la o mais duradoura possível, porque qualquer objeto de experiência é temporal, vem e vai. Né? Quando você compreende que você é a essência de cada experiência, você deixa a experiência por conta do seu parábola karma. E você sabe, não, eu sou esse fator sempre livre, independente da experiência, mas ainda assim todas as experiências dependem de mim, do mesmo modo que todas as luzes dependem da eletricidade. A experiência do ser não ocorrerá no tempo como resultado de uma prática espiritual, já que está sempre ocorrendo. O que significa dizer que a cada momento do nosso dia a dia, nós estamos experimentando o quê? O ser. Como é que eu experimento o ser? O ser não é um objeto de experiência, mas ainda assim nós dizemos, os Upanishads dizem que a cada momento nós estamos experimentando o ser. Nós estamos experimentando o ser como o princípio iluminador, Sakshi, o princípio consciência, sem o qual as experiências são impossíveis. Então, a cada experiência minha, eu estou presente como o iluminador, como dizia aqui, entendeu? E o ser aqui é apresentado como Sakshi, o iluminador. Eu estou presente sempre, sempre, sempre iluminando as minhas experiências, sejam elas quais forem. E o quanto mais a minha mente estiver alinhada com essa compreensão, mais as minhas experiências serão agradáveis, serão satisfatórias, serão pacíficas. Eu sei que eu sou esse princípio livre e independente das experiências. Mesmo quando as experiências forem muito adversas, ainda assim, esse conhecimento tem um poder enorme de minimizar os choques que nós recebemos, né, da vida, das adversidades, das dificuldades, das crises, né, que encontramos na vida. O problema experiencial não é resolvido ao se procurar e fazer alguma coisa, porque é causado através da sobreposição, quando se acrescenta falsamente os atributos dos koshas no eu. E quando a gente confunde as experiências, confunde os atributos, né? As qualidades, as propriedades, né? Quando, em outras palavras, quando a gente projeta essas experiências no ser, a gente sobrepõe essas experiências. Oh, eu experimentei o vazio, o nada, a paz, o silêncio. Ah, eu projeto aquilo no ser. Então, nós temos um problema experiencial. Por quê? Porque eu sobrepus o ser a uma experiência, a um estado mental. Agora, qual é o meu problema? O meu problema é que eu tenho que manter aquela experiência, eu tenho que manter aquele estado mental o tempo todo, entendeu? Senão eu sinto que eu perdi o meu ser. O problema experiencial não é resolvido ao se procurar fazer, porque é causado através dessa sobreposição, quando nós acrescentamos falsamente os atributos das experiências no ser. O que falsamente adiciona esses atributos ao ser, essa sobreposição de Mithya em Satya? Esse é um ponto interessante. O que é que está falsamente, equivocadamente adicionando, sobrepondo
todos esses atributos de Mitya e Satya, o que é? Aí a resposta aqui, assim, não é o Jiva. Não, não é o Jiva. A gente não faz isso deliberadamente. A gente sabe que é Maya, essa ignorância universal. Entendeu? Então a resposta não é o Jiva. Porque o Jiva não se faria mal conscientemente, não se iludiria conscientemente. Entendeu? É parte do jogo. É embutido em Mitya e na experiência do Jiva humano, né? O Jiva humano, essa ignorância universal imposta por Maya. É quase que, de um outro ângulo, a gente diz, parece até uma perversidade. Vou produzir esse Jiva, colocar ele lá e vou impor um excesso de rajas e tamas na mente do Jiva, de tal modo que ele vai ter uma dificuldade de compreender Satya e vai sobrepor Mitya em Satya o tempo todo, tentando encontrar eternidade e realidade nos objetos que são temporais, que são transientes. A começar pelo nosso corpo, né? Maya envolve o intelecto do Jiva e o faz pensar que os atributos das experiências dos koshas pertencem ao eu, né? Os atributos de Mitya, todas essas qualidades que são subprodutos, né, dessas configurações das 3 energias, com os 5 elementos e os elementos secundários, etc. Todos esses objetos eles são definidos por tempo, espaço e propriedade. Aí a gente pensa que essas propriedades elas pertencem a Satya. Isso se chama sobreposição de Mitya em Satya. Maya envolve o intelecto do Jiva e o faz pensar que todos esses atributos de Mitya pertencem a Satya, o eu absoluto. Que atributo fundamental é esse que é sobreposto? Qual é esse atributo? Todos os atributos. Por exemplo, a ideia, eu sou pequeno, inadequado, incompleto, separado, independente. Tudo e qualquer, até mesmo a ideia de que eu sou grande, eu sou isso e aquilo, entendeu? Um superego. Qualquer ideia, qualquer noção, qualquer atributo que seja simplesmente uma noção intelectual, entendeu? Que tem um impacto na experiência do Jiva, mas ainda assim é somente uma noção, são simplesmente ideias que eu sobreponho ao ser. Então, o ser pleno aqui é apresentado através de uma ideia autolimitante que diz eu sou pequeno, inadequado, incompleto, insuficiente, etc. Naturalmente, o Jiva sofre. Por quê? Porque, infelizmente, essa é a herança que nós recebemos dos nossos meio ambientes. A gente nasce dentro dessa ignorância e ela é passada de geração a geração. E do ponto de vista psicológico humano, quase todos nós recebemos esse programa. Você é pequeno, você é inadequado, você é insuficiente, você é isso, você não é ok, e a gente se sente diminuído, a gente sofre. Né? Existem outras pessoas que nascem num ambiente positivo devido a méritos kármicos, né, nos quais eles recebem muito encorajamento e muita positividade. Né? Você é lindo, você é maravilhoso, isso e aquilo, e a pessoa desenvolve uma autoestima positiva, que é muito importante e muito válido, mas ainda assim é um outro tipo de prisão, um outro tipo de corrente. Eu me defino através desses atributos maravilhosos agora, que ainda assim precisam ser rejeitados, de modo que eu possa realizar e reconhecer a minha natureza como aquilo que é o quê? Attributeless. Uma das definições daquilo que nós somos é attributeless, livre de qualquer atributo, livre de qualquer qualidade, livre de qualquer energia. Nós somos o attributeless. Mas, devido a Maya, nós pegamos esses atributos, essas qualidades, propriedades, funções, etc., de Mitya, e projetamos em Satya,
E a gente pensa que nós somos limitados porque todos os atributos são simplesmente componentes limitantes. Que não existe um atributo que seja ilimitado. Todos os atributos nos limitam. Por exemplo, se eu digo assim, um dos meus atributos é que eu sou homem. Se eu digo eu sou o grande guru chamado Naga Alindo, e eu sou um homem, né? Então o que eu estou dizendo? Putz, eu estou me limitando aqui. Porque se eu sou homem, eu não posso ser mulher. É huge, enorme limitação aqui. Né? Então, eu me limitei como um corpo de gênero masculino. A nossa natureza é livre de limitação porque ela é livre de atributos, livre de propriedades. Né? Se você disser... Sim, José Roberto. Qual que é a diferença, porque você acabou de falar aí que existem algumas correntes que incentivam você a colocar adjetivos, né, atributos, tarará. Mas e qual que é a diferença das declarações dos Upanishads, que me encorajam a falar que eu sou Brahman, eu sou inteiro, eu sou completo? Qual que é a diferença, assim, para eu... Nossa, José... Ou isso é só uma... Sim, eu estava sentindo... Eu senti falta de você, porque você tem essa qualidade de pegar as perguntas certas no momento certo. Eu pensei nisso, eu estava esperando alguém dizer isso e tinha que ser você mesmo. Ele tá levantando uma questão interessante. Qual é a diferença das qualidades, propriedades e atributos que são inerentes a todo e qualquer objeto? Todos os objetos são definidos por suas qualidades, né? Principalmente. Né? Então, qual é a diferença dessas qualidades e atributos dos objetos, sejam eles quais forem, né? E do ser pleno? Quando nós dizemos, quando as escrituras dizem que o ser pleno é Satchitananda, é a existência, é a consciência e é infinitamente não limitado. Então, quando nós dizemos que nós somos infinitamente não limitado, nós estamos implicitamente dizendo o que o José Roberto disse, é que nós somos inteiros, cheios e completos, nada falta a nós, porque a minha natureza é ananta, livre de qualquer limitação, porque eu sou aquilo que permeia tudo, que pervade tudo, eu sou o substrato de tudo. Né? Então, quando as escrituras dizem que aquilo que nós somos é inteiro, cheio e completo, as escrituras também dizem, José Roberto, que o fato de ser inteiro, cheio de completo, e os outros dois fatos de ser aquilo que é a existência e aquilo que é a consciência, entendeu? Nós somos a consciência, essa consciência que concede consciência aos jivas, nós somos a existência que concede existência ao universo, e nós somos inteiros, cheios e completos. Quando as escrituras falam de nós nesses termos, no início a gente pode até receber e aceitar isso como qualidades inerentes a mim, ok? Mas as escrituras deixam muito claramente que Satchitananda não são atributos do ser. Qual é a diferença? Atributo é alguma coisa que é um subproduto da sua constituição. Isso só é possível através de quê? Através de objetos. Objetos são constituídos a partir das 3 energias, os 5 elementos e assim por diante. Entendeu? Então, cada um desses objetos são constituições diferentes, significando dizer qualidades, propriedades, possibilidades, atributos diferentes. Mas o ser é attributeless, aquilo que nós somos. A gente não faz nada
a gente não tem nenhuma composição, porque nós somos um inteiro e completo, sem nenhuma parte. Nós somos além dessa projeção aparente na qual os objetos parecem serem constituídos por partes, propriedades, que definem suas propriedades e etc. Quando as escrituras dizem que nós somos Satitananda, Satitananda não se refere às qualidades do ser. Se referem a quê, José Roberto? Natureza do ser. A natureza do ser. A natureza é aquilo sem o qual aquilo não é aquilo. Entendeu? A natureza do ser, a natureza daquilo que nós somos, é existência. É a existência que existe em tudo que existe. É a consciência que brilha na mente de todos os vivos. E é a ilimitação que é a essência de tudo que é limitado. Tudo que é limitado. Por que ele é limitado? Ele é limitado porque foi configurado através de Maya e as três energias. Tudo que é construído é destruído no final. A única coisa que não é construída e destruída é o quê? Esse substrato. O espaço, por exemplo, como nosso elemento mais primário e mais sutil, ele existe e todos os objetos são construídos e destruídos dentro do espaço. Né? O espaço permanece intacto, sempre, eternamente dentro do contexto da eternidade desse universo, que não é eterno, como nós sabemos. Então, aquilo que nós somos é além da temporalidade, é além do espaço e além das propriedades. Nós não somos limitados por tempo, espaço e propriedade, ou atributos. Nós somos livres de atributos. Essa é a nossa natureza. Quando os Upanishads dizem isso para a gente, é natural que a gente possa dizer, sim, que ótimo, eu sou ilimitado, isso e aquilo, mas no início isso será uma outra sobreposição intelectual, entendeu? Do ego do Jiva colocado no ser. Agora, o Jiva ego, que recebeu esses ensinamentos, e diz, não, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, e vai sobrepor aquilo na sua essência, que é Satya. Mas o conhecimento, quando ele é realmente bem assimilado, ele não permite essa sobreposição de atributos no ser, entendeu? Você compreende que agora não é a questão que eu, Zé Roberto, eu posso ir por aí dizendo eu sou inteiro, cheio, incompleto, livre de limitação, eu sou a luz. Não, isso é o ego do Zé Roberto. Quando esse conhecimento é bem assimilado, essa sobreposição já não ocorre. Por quê? Os ensinamentos completos permitem de distinguir e compreender o que pertence a Miti e o que pertence a Satya. Entendeu? E essa sobreposição de Miti em Satya, de Satya em Mitya, ela é evitada quando nós fazemos esse trabalho com a ajuda de um professor competente, entendeu? De modo que a gente seja livre dessas sobreposições. Responde, José Roberto. Sim, responde. Só para eu fixar aqui uma coisa, então. Por exemplo, quando eu estou com esse ego inflado, achando que eu, o Giva, o Zé Roberto, é tudo isso, tal, eu estou sobrepondo Satya e Mitya. Quando eu busco me preencher com os objetos, achando que os objetos vão me satisfazer, aí eu estou sobrepondo Mitya em Satya. Só para... Não, é o contrário. Quando você corre atrás do objeto, pensando que os objetos possuem a plenitude e a ilimitação, você está projetando Satya em Mitya. Entende? Tá. E o contrário, quando você pensa que o Zé Roberto, eu sou o cara, porque eu sou ilimitado, porque eu ouvi dizer dos Upanishads isso e aquilo, aí você estará projetando Mitya, entendeu? Em Satya. Aí ocorre o que a gente chama de doença da iluminação, entendeu? O ego ele se assume iluminado e projeta os seus conhecimentos, as suas compreensões em Satya, diz isso é Satya. Entendeu? Eu sou iluminado.
Entendi. Obrigado. Super. Ótima questão. A ausência de atributos é ilimitação. Uma outra frase aqui que esclarece um pouco mais isso. Se você disser eu sou isso ou aquilo, é aconselhável você parar depois de dizer eu sou, porque se você colocar isso e aquilo, você está adicionando atributos, qualidades, propriedades, né? Caso contrário, você transferirá atributos de Mitya para o ser, né? O ser, o eu, refere-se à consciência. O sou refere-se a Satya. Olha que bonito. O sou é a minha existência, né? Sat. Isness, né? A existência. Eu existo, tudo bem, eu sou, mas eu sou isso e aquilo, o que eu estou fazendo? Eu estou associando a minha natureza, eu sou, eu existo, eu estou associando limitações, propriedades, características, etc, etc. Tudo isso é muito sutil, entendeu? Não é que isso, quando a gente vive o nosso dia a dia, isso possa ser evitado, entendeu? Mas precisa ser bem compreendido, de modo que, embora a gente possa usar esse tipo de linguagem, a gente internamente, interiormente, a gente sabe que, não, eu não sou aquele nome na minha carteira de identidade, eu não sou a minha profissão, eu não sou nada disso, muito embora, quando eu vou fazer uma entrevista de trabalho, e a pessoa pergunta, quem é você? Eu começo a dizer, eu sou um enfermeiro, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? A gente usa essa linguagem, mas a gente sabe que todas essas propriedades, elas não representam aquilo que eu sou realmente, mas em Mitya, elas me definem, porque essas são os meus atributos, os meus desígnios, as minhas qualidades, né? As minhas profissões, os meus talentos, etc. A ausência de talentos, a ausência de atributos, é o que a gente chama de não limitação. Não limitação. Você, uau! A ausência de atributos, a ausência de qualidades é o que a gente chama de não limitação. Sim! Putz, eu que pensava que quanto mais qualidades, propriedades e atributos eu tiver, entendeu? Mais eu me torno ilimitado. Não. Entendeu? O único modo de reconhecer a nossa ilimitação é reconhecer a essência da nossa existência como aquilo que é livre de qualquer atributo, de qualquer qualidade, de qualquer propriedade. Naturalmente, para navegar em Mitya, né, ajuda a gente a ter diversas qualidades, diversas propriedades, diversos conhecimentos, né, diversos talentos, tudo isso ajuda, né? Mas se o meu objetivo é moksha, eu preciso compreender que a ausência de todo e qualquer atributo, qualidades, conhecimentos, etc., etc., com exceção do autoconhecimento, naturalmente, a ausência de qualquer qualidade é o que nós chamamos de não limitação. A não limitação não é um atributo, mas sim a sua natureza. É a ausência de atributos e permanece quando ou onde as coxas não mais existem. Até mesmo quando as coxas não existem, essa ausência de atributos permanece. A parte de mim que pode ser negada sou eu, mas não o verdadeiro eu. A parte de mim que pode ser negada é o Jiva e seus atributos, a sua história de vida. Tudo aquilo precisa ser negado, de modo que a gente possa compreender a nossa essência. Isso não deve assustar ninguém, entendeu? Não deve assustar ninguém. No mundo espiritual, as pessoas têm essa ideia de que isso é apavorante porque eu estou perdendo a minha identidade. Não, você está perdendo a sua identidade limitante. Entendeu? Para assumir a sua identidade não limitada, livre, independente,
A não limitação não é um atributo, mas sim a sua natureza, é a ausência de atributos. E permanece quando ou onde os koshas não existem. A parte de mim que pode ser negada é o jiva, é o eu pequeno, mas não o meu eu absoluto. O jiva é o ser mais, né, mais os atributos do jiva. O ser associado à Maya se identifica com o jiva é definido por suas qualidades, propriedades e atributos, e aí nós temos o famoso jiva. A identificação com os atributos são imputados pela ignorância imposta por Maya. E a discriminação que nós fazemos aqui vai colocar de volta, né, as coisas nos seus devidos lugares. Satya em Satya, Mithya em Mithya, eu sei o que é Mithya, eu sei o que é Satya, eu sei que fundamentalmente, na minha essência, eu sou Satya, livre de qualquer propriedade e atributo. Somente a discriminação, como apresentada gradualmente, através da lógica dos Upanishads, nos permite de fazer esse trabalho. Vedanta é tão somente a negação dos atributos não essenciais. Tudo aquilo que não é essencial à minha existência precisa ser negado, porque são atributos. Quando a gente nega todos os atributos não essenciais, o que no final das contas a gente permanece com? A nossa essência, em sua pureza absoluta, livre de qualquer atributo. Isso é simples e claro para vocês? O ser como a natureza da experiência. Até agora nós vimos que o ser é diferente das experiências, dos koshas. E 2, que o ser existe dentro da cavidade das koshas. In the cave of the sheets, in the cave of the koshas. Cave, a conotação dessa palavra, cavidade, eu teria traduzido que o ser existe como a essência das koshas, entendeu? O ser existe como a essência, o substrato de qualquer experiência, de todas as koshas. Koshas são esses níveis, né? Esses níveis diferentes de experiências humanas. Né? O ser existe dentro do coração, cavidade, core, cave das koshas, na essência, naquilo que é o mais fundamental, mais essencial. Existe dentro na essência das koshas, né? Aquilo que permeia as koshas. Nós dizemos que o ser é diferente das koshas, mas ainda assim, o que ocorre? Ele permeia as koshas, isso é que nós estamos dizendo aqui em outras palavras. Quando a gente diz que a gente vê as minhas mãos aqui, a gente diz que a gente vê as mãos, a gente vê a mão e muito facilmente a gente desconta a luz. Né? Então, nós sabemos agora que existem 2 fatores aqui. Um é a minha mão e a outra é a luz que ilumina e revela a mão. Só agora, a luz, ela existe livre e independente da minha mão ou ela é dependente ou conectada ou vinculada à minha mão? Não. A luz é um princípio livre e independente da minha mão. A natureza da luz é revelar qualquer coisa, né? Ela não depende. A minha mão depende da luz para ser revelada, mas a luz não depende da minha mão, porque a natureza da luz é iluminar. Né? Então, do mesmo modo, nós dizemos que o ser ele é livre e independente das experiências. Ele é livre e independente das koshas. Mas, ainda assim, ele é a essência, o substrato de todas as experiências. Primeiro a gente diz que é livre das experiências, depois diz
Não, ele existe dentro do coração das experiências, existe permeando, pervadindo a experiência. Então, a luz que permeia e revela isso aqui, muito embora não dependa da mão, ela não existe, ela existe como um princípio independente, mas ainda assim ela está presente, revelando a mão, muito embora a gente nem perceba a luz. O foco se torna a mão. Do mesmo modo, a gente se focaliza na experiência, nos koshas, nesses níveis de experiências humanas, e a gente não se toca que o ser está ali pervadindo e revelando todos esses níveis de experiência humana, as assim chamadas koshas. Isso é o autoconhecimento puro. O verso 13. Como a consciência é a essência da experiência, ela não pode ser um objeto de experiência. Como não há experimentador, nem outra experiência além da consciência, o ser é incognoscível. Não porque não exista, mas porque não pode ser objetivado. É sempre experimentado porque se revela por si só. Uma experiência para revelá-lo não é requerida. Isso aí é tudo em resposta à questão da Luciana. Como a consciência é a essência, a existência, a consciência ela é a essência de toda experiência. Como assim? Sem ela, a experiência não existe, né? O Jiva, que é a entidade experienciadora, ele depende dessa consciência, de modo que ele possa brilhar com ciência, iluminar o campo e experimentar e conhecer. Tudo depende desse princípio chamado a consciência, né? A consciência, portanto, é a essência, aquilo que tudo depende, mas ainda assim aquilo que é livre e independente de tudo. A consciência é a essência da experiência. Ela não pode ser um objeto de experiência, porque ela é o substrato da experiência, né? É o substrato invisível, aquilo que pervade a experiência, aquilo que concede à mente, o intelecto do Jiva, iluminar e experienciar os objetos de experiência. A consciência, como não há experimentador nem outra, como não há experimentador nem outra experiência além da consciência, essa consciência é incognoscível. Incognoscível. Falei certo? Marcelo? Como não há experimentador nem outra experiência além da consciência, o ser é incognoscível. Não porque ele não exista. Não incognoscível significa que ele não pode ser cognitivamente objetivado e conhecido, do modo que nós conhecemos fenômenos objetos. Não pode ser, entendeu? Conhecido daquele modo. Mas não que ele não exista. E tantas coisas que nós sabemos que existem e que não podem realmente ser, né, cognitivamente objetivadas e conhecidas, né? Então, o ser é um desses exemplos. Ele não pode ser objetivado, ele não pode ser conhecido cognitivamente, mas ainda assim ele existe. Não que ele não exista, mas porque ele não é um objeto de conhecimento. Mas ainda assim ele é sempre experimentado. Por quê? Porque ele é auto-iluminoso, auto-revelante, ele se revela por si, ele é a luz. Quem é que não experimenta a luz, né, quando a gente vê a mão? Todos nós experimentamos a luz. Essa mão ela só se torna visível porque a luz reflete nela. Todos nós experimentamos a luz, todos nós experimentamos a consciência. Por quê? Porque ela é autoluminosa, ela é obviamente autorreveladora. Ela é o iluminador de todos os objetos de experiências. Ela só pode ser conhecida através disso. Eu, o iluminador, né? É aí que a mim
Esses versos aqui são autoconhecimento puro, é o supra, como é que é a palavra em português? Supra-sumo do autoconhecimento. As possibilidades aqui da gente finalmente compreender isso e assumir isso e aceitar isso é enorme, entendeu? A gente está lidando com o supra-sumo do autoconhecimento aqui. Isso precisa naturalmente ser contemplado, estudado, ouvido de novo. Porque não porque não exista, mas porque não pode ser objetivada. Ela é sempre experimentada, essa consciência, esse ser. Porque ele é autoluminoso, é auto-revelador, é auto-evidente por si. Quando você tem alguma coisa que é auto-reveladora, auto-evidente, auto-luminosa, a gente precisa de uma outra fonte de revelação para revelar alguma coisa que já é auto-reveladora, que já é auto-luminosa. Em outras palavras, quando nós temos a luz solar, né, iluminando os nossos dias, no dia de verão, a gente precisa de uma outra fonte de luz para iluminar a luz do sol? Não, que a luz do sol já é autoluminosa, auto-reveladora, auto-evidente. Não precisa de nenhuma outra fonte, não precisa de nenhum outro pramana, de modo que a gente possa conhecer a luz que ilumina as nossas transações do dia a dia. Eu me refiro à luz solar. A gente não tem nenhuma dificuldade de reconhecer a luz solar. Por quê? Porque eu consigo transacionar no meio ambiente. Isso significa que a luz está presente. Mesmo quando ela está obstaculizada por uma montanha, quando ela está obstaculizada por nuvens, mas ainda assim eu consigo ver e transacionar, então eu sei, por inferência, eu sei, não. A luz, essa luz que é autoluminosa está sempre presente. Então, essa luz da consciência, ela é sempre experimentada como? Não como um objeto, mas como o iluminador, o Sakshi, a consciência que ilumina tudo. Portanto, a ideia de que nós precisamos de uma experiência mística para que a gente possa conhecer essa consciência, essa existência, para que alguma coisa extraordinária ocorra. Ok, agora eu compreendi a consciência. Não, isso não é uma consciência, isso é um objeto de experiência, entendeu? A consciência é a luz que testemunhou aquela experiência extraordinária, mística, etc, etc. Não existe nada que possa nos validar, nada que possa nos graduar, entendeu? Nos reconhecer, porque nós somos a luz que conhece, que reconhece tudo. E nós estamos sempre presentes, até mesmo através do nosso sono profundo. Ok. Dos versos 13 a 27, Vidyaranya revela o fato de que a consciência é o eu. Esses versos são puro autoconhecimento. Vidyaranya revela o fato de que a consciência é o eu. Quando ele diz eu mesmo, significa o eu que nós dizemos, eu que nós experimentamos, é a consciência, existe somente um eu, o eu mesmo. Consciência é esse eu, é o Atma, é o Self. Esses versos são puro autoconhecimento. A palavra eu, ser, Self, Atma, é a palavra mais adorada, é a palavra mais usada na nossa experiência. Ela sempre se refere a esse eu absoluto, a esse ser, esse eu que é o eu comum a todos os jivas,
que, por infelicidade, se torna associado aos atributos do corpo-mente e se sente um eu limitado, né? Mas essa palavra eu é uma palavra única, porque ela se refere à essência de todos os jivas. Porque existe somente um eu, existe somente um ser. Mas o jiva, sob efeito de Maya, pensa que a consciência se refere a um atributo, a uma qualidade, né? Quando o jiva, sofrendo, né, operado por Maya, sofrendo por essa ignorância universal, chamada imposta por Maya, ele crê que a consciência ela se refere a alguma qualidade ou atributo do jiva, das experiências do jiva. Um produto, uma ação, uma experiência, um sentimento, uma ideia, uma noção, uma experiência mística. A gente projeta, né? A gente diz, isso é o ser, isso é a consciência que eu estou buscando. Estou buscando, buscando, buscando. E agora eu estou encontrando, porque eu estou tendo essas experiências maravilhosas. Isso é Maya enganando a gente, entendeu? Fazendo com que a gente projete, ou identifique uma experiência como ser, como sendo ser. Se o jiva for informado de que o ser é a bem-aventurança, a natureza do ser é a não limitação, é a satisfação, é a paz, etc., etc., se ele for bem informado a respeito disso, e se ele for informado de que ele pode experimentar essa bem-aventurança, se ele transcender o corpo e a mente, ele fará ações visando essa transcendência. Ele não discriminará. Tomar o ser como objeto é o obstáculo mais comum à felicidade do jiva. Então, desdobrando um pouco essa passagem, que é muito importante, mas a gente tem repetidamente explorado esse conceito, né? O jiva, quando ele chega a um certo ponto de maturidade, ele se desinteressa do samsara, dos objetos de segurança e os objetos de prazeres que a vida, né, nos proporciona, e ele se torna interessado em espiritualidade, em dharma, em virtude, em melhoramento pessoal espiritual. Naquele ponto, ele, dentro daquele processo, né, na busca pela virtude, né, a busca pelo dharma, a busca pelo melhoramento espiritual, dentro desse processo, ele é informado, num determinado ponto, de que o ser é bliss, que o ser é a bem-aventurança, é a paz, é o amor. Esses são conceitos que todos nós ouvimos quando nós, né, ingressamos nesse caminho espiritual. Então, ele compreende isso, ele aceita isso. E ele, naturalmente, ele fala, opa, é isso mesmo que eu quero, porque eu cansei de correr atrás de dinheiro, poder, segurança, e prazeres, e satisfações, prestígios. Eu busquei isso, até conhecimentos espirituais, teóricos, acadêmicos, cansei. Eu quero realmente experimentar essa bem-aventurança, porque eu ouvi dizer que o ser, por natureza, é a bem-aventurança. Não, a gente sim, todos nós, isso aqui é uma coisa universal, todos nós passamos por isso no nosso processo espiritual. Nós somos introduzidos à ideia de que o ser é uma experiência de bem-aventurança. Ninguém tem dúvida a respeito disso, porque todos nós vivemos isso, entendeu? O ser é um objeto de experiência de bliss, de bem-aventurança, de paz, de amor incondicional, de silêncio profundo, etc, etc. Então, no momento que nós dizemos que o ser é esse objeto de experiência, o que é que a gente é disposto a fazer? E quando as escrituras, algumas escrituras, as escrituras relacionadas aos Yoga Sutras, se elas dizem, os seus gurus modernos, Neo-Advaitas, se elas dizem que você pode experimentar a bem-aventurança
se você transcender o corpo e a mente, que é um conceito comum, muito comumente encontrado no mundo espiritual, se você transcender o corpo e a mente, entendeu? Você vai experimentar essa bem-aventurança. No momento que a gente ouve isso, a gente diz, opa, é comigo mesmo, né? Se é fazer, se é transcender, se é saltar daqui para lá, se é mergulhar, me dissolver no ser, na bem-aventurança, é comigo mesmo, porque eu sei como fazer acontecer. Eu fiz e acontecia, eu tive sucesso no mundo, né, dos prazeres, das seguranças e outras conquistas, realizações. Então, é comigo mesmo. Agora, eu vou correr atrás, eu vou fazer todas as ações visando essa transcendência do corpo-mente. Por quê? Porque nos é apresentado a ideia de que o ser é um objeto de experiência cuja experiência é extremamente agradável. Bem-aventurança, paz, amor, etc, etc. Então, o que ocorre com o Jiva naquele ponto? Ele fala, opa, é comigo mesmo, né? Eu não quero saber de contemplar, ouvir as escrituras, discernir, refletir, discriminar o ser do não ser, porque o meu objetivo é experimentar essa bem-aventurança, né? Então, eu vou fazer de tudo para transcender o corpo-mente através de ações visando essa transcendência. O Jiva tende, então, a não discriminar, não discernir, não refletir, não contemplar as declarações dos Upanishads, mas ele vai fazer ações visando essa transcendência. Ele vai tomar o ser como um objeto de experiência chamado a bem-aventurança. E essa sobreposição de um objeto, né, um objeto de experiência, miti, a bem-aventurança no ser, né, é um obstáculo mais comum no mundo espiritual. É um obstáculo mais comum na real felicidade do Jiva, porque a real felicidade só pode ser obtida através da compreensão daquilo que nós somos, em nossa natureza essencial como Ananta, né? Para experimentar o ser, você precisaria de uma segunda consciência, mas não existe. Se a gente diz que o ser pode ser experimentado, então o que isso implica? Isso implica que eu precisaria... O ser é o quê? Consciência e existência, né? Se eu posso experimentar a consciência, eu precisaria de uma segunda consciência para experimentar a primeira consciência, e você encontra esses conceitos no mundo espiritual. Uma consciência, por trás uma outra consciência. Eu estava num estado assim, quando eu vi, eu me perguntei, quem é que está testemunhando isso? Eu descobri que tinha uma outra consciência atrás de mim. Não! É simplesmente, tinha um outro pensamento por trás do pensamento, entendeu? São pensamentos e pensamentos eles vão se desdobrando, um outro, é um outro pensamento. Eu testemunhei isso. Ou tem uma outra consciência? Não, somente uma consciência. Mas se eu acredito que a consciência pode ser objetivada, experienciada, então imediatamente eu penso, eu tenho que ter acesso a essa outra consciência, de modo que eu possa experimentar essa consciência. E aonde que vai terminar isso, né? Porque se eu posso, uma consciência, experimentar essa consciência, então, de repente, eu vou levantar a hipótese de que existe uma outra consciência que está testemunhando essa consciência que experimentou a consciência, né? Tudo isso são absurdidades. Embora a consciência seja experimentada o tempo todo, como o iluminador, o Sakshi, as coxas são experimentadas juntamente com a consciência. Portanto, para se conhecer o ser, as coxas devem ser excluídas. Para conhecer o ser, as coxas devem ser excluídas até um certo ponto. Até que a gente tenha essa compreensão clara, a gente precisa excluir, negar, discriminar as experiências e individuar, entendeu? O iluminador da consciência, da experiência. Então, você vai separando as experiências, as coxas, né?
Então, para se conhecer o ser, as coxas devem ser excluídas, até que elas já não precisam mais ser excluídas. Por exemplo, durante a percepção de um objeto, a luz é presumida, mesmo que não seja conscientemente reconhecida. Ela faz o seu trabalho de revelar um objeto. Não é necessário que uma segunda luz ilumine a primeira luz. Por quê? Porque a luz é autoluminosa, ela não necessita de nenhuma outra luz que a ilumine, que a valide, que a revele. Como uma luz que é autorrevelante, que ilumina si própria, ilumina tudo, né? que entra em contato com o seu campo de luminosidade, como uma luz como essa precisaria de ser validada por uma outra fonte de luz, ou iluminada por uma outra fonte de luz? Não, a luz é autoluminosa, ela não necessita uma segunda luz. Consciência não necessita uma segunda consciência para iluminá-la objetivamente, como se a consciência fosse um objeto. A consciência não pode ser experimentada como um objeto, ela só pode ser experimentada como sujeito. Para aqueles de vocês que me conhecem já há algum tempo, eu já compartilhei no início, quando eu tinha conhecido o Ramji, eu estava tendo essa conversa com ele a respeito do Vedanta e do fato de que o ser não pode ser experimentado, que não existe nada de experiencial no autoconhecimento. E eu dizia para ele, não é possível, existe alguma coisa de experiencial. Tem que existir um aspecto experiencial. E o Vedanta e o Ramji é muito radical dizer, não, o Vedanta não tem nada de experiencial, é conhecimento puro. E é verdade. O aspecto experiencial é que uma vez que o indivíduo saiba que ele é a consciência, o seu relacionamento com o mundo se modifica e as suas experiências também se modificam. Mas o autoconhecimento é feito de compreensão pura. Mas eu dizia para ele, mas existe alguma experiência envolvida nisso? Não é possível. Aí um dia eu me toquei que esse sentimento de que existe uma experiência, um conhecimento experiencial de eu sou o ser, eu não tinha compreensão de que eu estava experimentando o reflexo da consciência na minha mente, entendeu? Você não consegue experimentar a consciência diretamente. Você experiencia o reflexo dela na sua mente. Do mesmo modo, você não experiencia essa consciência como objeto. Então, como você experiencia essa consciência? Como sujeito. Então, eu falei para o Randi, agora eu acho que eu compreendi. A experiência nova que eu tenho agora é uma experiência de identidade nova. Olha que bacana. Entendeu? É uma experiência de identidade. Por isso que a gente fala muito frequentemente, é um shift de identificação. É uma identidade nova, é um shift de identidade. Agora eu me experiencio como? Como a luz no iluminador. Eu não me experiencio como objetos que eu ilumino. Eu não me experiencio como a mente que eu brilho nela. Eu não me experiencio como intelecto. Eu não me experiencio com nenhuma dessas experiências. Eu me experiencio como a luz do iluminador. Então, é essa shift de identificação, essa experiência. Então, eu escrevi para o Ramji, eu falei, então, se nós tivermos que fazer uma concessão e dizer que o autoconhecimento é uma experiência, eu falei, Ramji, então, talvez seja bom dizer que é uma experiência de identidade. Aí ele voltou para mim e falou assim, bingo! Isso, perfeito, uma experiência de identidade. É um shift de identidade. Entendeu? Vedanta nada mais é do que isso. De remover a sua identificação com as experiências do corpo-mente, com o corpo-mente, né? Remover essa identificação
e converter essa identificação com a identificação eu, o iluminador, eu, a consciência. Portanto, para experimentar a nós mesmos, não precisamos de uma segunda consciência ou de uma nova consciência. Precisamos da capacidade de discriminar os objetos iluminados do iluminador, incluindo o jiva, incluindo o intelecto, que eu penso que eu seja. Eu sou autoconhecimento, eu sou autoluminoso, eu sou autorrevelador. Eu não preciso de uma mente para saber quem eu sou. Eu sou o que eu sou, o luz, o iluminador. Mas aí eu tenho que adicionar alguma coisa, que esse conhecimento, ele somente ocorre na mente do jiva. Mas uma vez que a mente do jiva compreendeu isso, essa mente do jiva, ela tem esse conhecimento sem precisar de conhecer a luz objetivamente. Ela compreendeu a sua essência natural. Isso ocorre no intelecto do jiva. Esse é o esforço espiritual que nós fazemos todos esses finais de semana. Uma vez que eu saiba quem eu sou, eu não necessito de uma mente para saber quem eu sou. Entendeu? E agora eu sei quem eu sou. Estou presente em todas as experiências e, portanto, estou além das experiências. Assim como a existência, que está presente em todos os objetos, mas é livre de todos os objetos. Não estou presente apenas em uma experiência mística especial, um samadhi, um satori, um nirvana. Eu estou presente em todas as experiências, mesmo aquelas mais sem vergonhas, mais ordinárias, mais comuns. Eu estou presente como? Como o iluminador, o revelador daquilo que é. Eu sou a essência de cada experiência, moldada por Maya, a partir da própria experiência. Aqueles que praticam o método Quem Eu Sou, vocês conhecem esse método? Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou? Você conhece, Mário? Foi muito propagado por Ramana Maharaj. Aqueles que praticam o método Quem Eu Sou, veem a entidade experienciadora, o meditador, com o qual estão edificados, como um sujeito incompleto. E acredito que, se continuarem a perguntar quem eu sou, o ser acabará por se revelar na forma de um tipo de experiência. O James gosta de dramatizar, ele diz assim, você fica aí fazendo quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, você tem que tomar cuidado. Porque, de repente, num dia desses, entendeu? O Lorde aparece diante de você e vai dizer para você: para de encher o saco, cara. Você já perguntou isso 1 milhão de vezes. Eu vou dizer uma vez por todas. Você é Brahman, você é ilimitado, você é completo, você é inteiro, você sem nível de qualquer profissão, você não faz nada, você é simples, comum, você é a plenitude, você é Satchitananda. E aí Deus desaparece. Aí James volta e diz assim, e agora? E agora? Você perguntou, agora Deus disse que você é, e o que você vai fazer com isso agora? Você vai acreditar? Porque essa revelação, ela só tem valor na medida que você consegue compreendê-la e assimilá-la. E uma epifania que te joga, assim, de repente nem vai resolver o seu problema. Né? Swami Dayananda costumava dizer, você fica aí perguntando quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, a única resposta que aparece na sua mente é assim, eu sou um tolo, eu sou incompleto, eu sou inadequado. Não, a gente precisa mais do que simplesmente, né, fazer esse tipo de autorreflexão, quem eu sou. Muito embora exista um certo valor espiritual nesse tipo de exercício, eu fiz isso por uma década, entendeu? Serviu para me frustrar, para me exaurir, entendeu? Etc. Quando o ser, sob o feitiço de Maya, avidya, experimenta algo, na verdade, ele está experimentando a si mesmo, é que está experimentando alguma coisa outra que ele mesmo. De fato, não existem experiências específicas, distintas,
mas apenas a impressão de que essas experiências distintas ocorrem. Tudo que existe é simplesmente experiência. Outro nome, a consciência associada a Maya, significando dizer associada ao Jiva e os objetos de experiência, essa experiência ela recebe um outro nome chamado, entendeu? Nós vimos isso quando nós estávamos lá em Joanópolis, é um outro status relacional da experiência. O José Roberto era presente também. A experiência, quando em associação com o mundo, ela se torna a experiência. A experiência se torna um outro nome dado à experiência, um status relacional da experiência. A experiência é associação, um estado da consciência. A consciência, em associação com o Maya, ela se torna aquilo que nós chamamos de experiência. A gente tem a impressão que as experiências são específicas e distintas, mas, na verdade, é tudo experiência. Consciência associada a Maya é associada a um tipo de experiência. Nós é que as definimos punha papa, favoráveis e favoráveis, que eu gosto e que eu não gosto. Então, as nossas vasanas sobrepõem valores a essas experiências, entendeu? Ok, semana que vem a gente começa do verso 14, que fala sobre a doçura dos objetos. Doçura e amargura são imputadas a vários objetos. Os objetos não atribuem suas naturezas a doçura e amargura. Ok, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Nasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos.